Olá, aluno, seja bem-vindo à correção do Enem 2016, questão 77. Acompanhe a leitura. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Então, nós temos aí um gráfico na letra B, outro na letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Vamos à resolução. Bom, nós temos uma situação onde um motorista efetuará uma frenagem brusca. Então, existem duas etapas nessa frenagem. A primeira é entre o instante que o motorista observa algo de errado e o instante que ele consegue pisar no freio. E a segunda etapa é durante essa frenagem. O que pediu na questão é para determinar a forma, o esboço do gráfico da velocidade em função da distância. Vamos então à análise da primeira etapa, que a gente já sabe que é entre o instante que o motorista vê algo de errado e o instante que ele aciona os freios. Então, um instante entre a detecção do problema e o instante de acionamento dos freios. Bom, nessa primeira etapa, neste intervalo de tempo, o motorista ainda não pisou no freio. Portanto, o carro continua se movendo com velocidade constante. Trata-se de movimento uniforme. Não há variação de velocidade. A velocidade é constante. No gráfico, uma velocidade constante é uma reta horizontal. Então, este é o gráfico da primeira etapa. O motorista ainda não pisou no freio e a velocidade do carro é constante. Vamos agora à segunda etapa, que compreende o intervalo entre o instante que o motorista pisa no freio e o instante que o veículo para totalmente. Então tá aí, ó, instante, intervalo entre o instante do acionamento dos freios e o instante de parada do veículo. Neste caso, a velocidade do veículo vai diminuir até parar. E o enunciado fala que durante esta frenagem, a aceleração do veículo ela é constante. Como essa aceleração é constante, trata-se de um movimento uniformemente variado. Neste caso, como a velocidade está diminuindo em módulo, trata-se também de um movimento retardado e essa aceleração também pode ser chamada de desaceleração. Então, nós temos um movimento uniformemente variado. E o que a gente quer? A gente quer a relação entre a velocidade e a distância percorrida. Nós conhecemos um conjunto de equações para analisar o movimento uniformemente variado. E a equação que relaciona velocidade com a distância é a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes a distância. Bom, como se trata de movimento retardado, a gente sabe que o sinal da aceleração tem que ser oposto ao sinal da velocidade. Como a velocidade é positiva no gráfico, então a aceleração tem que ser negativa. Eu chamei essa aceleração de menos A. A é o módulo dessa aceleração e o sinal de menos é para indicar que essa aceleração é negativa. Então, observe que eu posso, para isolar o valor de V,
extrair a raiz quadrada dos dois lados e eu vou chegar nesta função. Nesta função, V0 é a velocidade do veículo antes dele efetuar a frenagem. E o A é o módulo da aceleração, e esse módulo da aceleração é constante. Então, o que está variando nesta função? Apenas o valor de D, que está aumentando com o tempo, e o valor da velocidade. Nessa função, à medida que a distância aumenta, a velocidade diminui. Só que essa diminuição não é uma diminuição linear, então o gráfico não vai ser uma reta. Então a velocidade diminui, mas o gráfico é uma curva. Então ali eu completei o gráfico da velocidade em função da distância. Esse gráfico é o que a gente encontra na alternativa D. Chegamos então ao final dessa resolução. Nos vemos na próxima.